Boa tarde, mais uma vez estamos aqui para sempre trazendo coisas novas e velhas do tesouro. Hoje eu quero tratar um assunto que é muito recorrente. As pessoas costumam falar nas igrejas sobre provações e atribuir as provações a uma vontade de Deus, e que Deus ele nos coloca em situações de provações para testar nossa fé, né? É muito contraditório eu dizer isso, porque eu diminuo Deus quando eu digo que Deus me coloca numa provação para ver, para testificar minha fé, para fortalecer minha fé, como se ele precisasse, ele sendo onisciente, onipresente, onipotente, de que eu passe por uma situação dessa para que eu possa passar por determinadas situações e fortalecer. Nós temos exemplos na Bíblia, Deus agindo de modo diferente, dando poder para os seus discípulos, para testemunhar, dando poder para passar por dificuldades e tentações e provações. Então, essa ideia de que Deus nos coloca em tentações e provações é uma ideia um pouco fora da ideia de cuidado de Deus com o ser humano, né? As provações elas acontecem, mas quem coloca as provações para os seres humanos? A Bíblia deixa claro, em vários exemplos claros de como acontece isso. Nós temos a história de Jó, que mostra claramente como é que acontece essa relação no mundo sobrenatural para o mundo material, né? E naquela situação que Jesus fala para os discípulos que o diabo pediu para cirandar-vos, e eu vou rogar ao Pai para que vocês passem por essa situação. Então o diabo foi lá com o Pai, pediu autorização e recebeu autorização. Agora você pode perguntar, mas como que ele recebeu? Alguma coisa ele apresentou diante de Deus para que os discípulos fossem cirandados. Assim como aconteceu com Jó, ele apresentou uma situação e Deus permitiu que ele fosse fazer aquilo com Jó. Agora ele foi fazer com Jó para quê? Provar a fé de Jó? O próprio Deus testificou da justiça de Jó, da sua lealdade. A palavra de Deus deveria ser suficiente. Então o diabo vai lá exigir um direito sobre o ser humano que ele se arvoga a ter por ser o príncipe desse mundo. Então ele tentou os discípulos, provou os discípulos, porque foi um direito que ele exigiu diante de Deus e foi dado esse direito. Lá quando Israel estava no deserto, quando Balaão foi chamado para amaldiçoar o povo, ele não conseguiu amaldiçoar porque o povo estava sob a proteção ali de Deus, ele estava andando dentro do espectro da salvação, da graça, né? Confessando os pecados dos cordeiros e tendo Jesus como seu substituto. Então não havia motivo para eles serem fustigados por essas provações, essas tentações. Então, o que acontece? Balaão dá uma ideia e o rei abre uma porta, e quando essa porta se abre, aí sim o diabo entrou e fez o que fez com o povo de Israel, né? Então não foi Deus, foi ideia de Deus, eu vou deixar o diabo entrar para testar o povo, se o povo é fiel. Não. Ele usou uma artimanha externa, o povo abriu uma porta e o diabo entrou. Então Deus não prova ninguém, não impõe tentação para ninguém, né? Essa ideia, você pode até citar versículos bíblicos sobre isso, mas é como eu falei no vídeo que está no canal, você tem que harmonizar o que você coloca. Porque você pega uma passagem na Bíblia que diz que Deus a ninguém tenta, ou seja, Deus a ninguém prova. Então como é que você pode dizer que Deus impõe provações? As provações não vêm por meio de Deus, ela vem por meio do diabo, e é uma decisão que Deus toma baseado no direito que o diabo exige sobre o ser humano. Isso está lá em Jó, está lá nos discípulos. Isso aí tá claro, isso aí, né? E é claro que muitas pessoas se escandalizam com isso porque não entendem que está escrito claramente lá. Como é que você vai explicar para alguém que o diabo foi lá, pediu para provar o discípulo e recebeu autorização? Como é que você entende isso? E isso acontece ao longo da vida de todo ser humano. O diabo acusador está sempre ali apresentando alguma coisa diante de Deus para que ele possa trazer dificuldade à sua vida. Porque você está peregrino nesse mundo, vivendo no reino que pertence a ele. Você não é desse mundo, você é um estrangeiro, então ele exige sobre você regras do reino dele, direitos que ele exige, e é concedido. O que Deus faz por nós é nos dar força para passarmos por essa guerra.
Né? Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas não é Deus que vai mandar aflições para ninguém. É o próprio diabo, com as suas artimanhas, tanto internas quanto externas, tentando trazer para você dificuldades para a sua vida religiosa, sua vida espiritual, sua vida financeira e tudo. Então, não existe essa ideia de que Deus prova para fortificar a fé. A fé é um dom de Deus, é um dom, é um dom concedido de graça, ele não precisa ser provado, já é concedido por Deus. Né? Mas ao longo da história da humanidade, os homens passam por dificuldades porque o diabo exige que seja assim. Jesus é levado ao deserto para ser tentado porque o diabo exigiu que ele fosse. Era uma exigência dele para que Jesus fosse tentado. Né? E aí Jesus foi lá porque tinha que passar por isso. Era uma exigência. Então todos nós passamos por isso. Você pode dizer, mas como que Jesus foi uma exigência? Né? Assim, entenda, assim como ele fez com Jó, ele fez com os discípulos, ele fez com Jesus. Jesus estava como um ser humano. Entendeu? Ele era o Messias e o diabo exige dele, se ele é teu filho, ele tem que passar como todo ser humano, é o meu reino, eu quero tentá-lo para buscar com que ele ceda algum espaço. Então, Deus a ninguém tenta, ore sempre a Deus e ore e confesse seus pecados para que você esteja sob a proteção de Deus e o diabo não tenha nenhum motivo para apresentar diante de Deus, alguma razão para que ele possa impor sobre você algum julgo ou algum pecado, alguma condenação. Porque a Bíblia, quando ela diz que nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, mas são pessoas que confessaram seus pecados e usaram a graça de Cristo como esse amparo. Né? As pessoas, nada que você faz nesse mundo é de graça. O pão que você comeu hoje de manhã não foi de graça. Tudo tem um preço para nós que estamos nesse mundo como estrangeiros. Você não tem nada de graça. Né? Tudo é pago pelos méritos de Jesus e é exigido. Há uma passagem em Isaías 43, 10, que fala que Deus disse, eu dei o Egito, dei a Etiópia, para que tu pudesse se salvar, Israel. Né? Então, há uma troca, não existe nada de graça. Sempre o diabo exige alguma coisa para que os filhos de Deus possam ter alguma bênção nesse mundo. Então, é por isso que é importante você entender que você está no reino que não é seu, você é estrangeiro e que você precisa entender que o diabo vai estar sempre exigindo o direito dele sobre você, mas você tem que se apegar a Deus, confessar seus pecados, pedir perdão e se acontecer de passar por uma dificuldade, rogar a Deus forças para que você possa passar por ela. Que Deus possa abençoar. Até a próxima, se Deus quiser.